Deixa eu contar uma coisa aqui babadeira pra vocês, que não é todo mundo que conta, não. Não é todo mundo que fala, não. Principalmente se você pratica o Ho'oponopono. Você pratica o Ho'oponopono? Você sabia que o Ho'oponopono está ligado diretamente com a catarse? E é sobre a catarse que nós vamos falar hoje. O que é catarse, Letícia? Catarse é um processo de purificação, limpeza do espírito, da alma, de tudo, do corpo, de tudo. Tudo que não te faz bem. Se você é aquela pessoa que só segura, só engole, só releva, só cede, e você está vivendo isso muitos e muitos anos, muito e muito tempo, chega uma hora que você parece que vai explodir. E aí é o momento que entra a fé, geralmente. Porque quando a gente tá pra explodir, a gente fala: Meu Deus, por favor, me ajuda, eu preciso de uma resposta, eu preciso de alguma coisa pra fazer, eu preciso. E aí a gente começa aquela lamentação, né, com a nossa espiritualidade, com o que a gente acredita, e aparece uma resposta. E às vezes a resposta é o Ho'oponopono. Não é sempre que é o Ho'oponopono, existem diversas outras coisas, mas eu tô falando, vou falar da minha experiência aqui, e aí o Ho'oponopono aparece. Aí você começa a praticar o Ho'oponopono, ou qualquer outra coisa que vai te libertar. E de repente você percebe que você chora desesperadamente, tem chorado, 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 chorado. Você começa a fazer alguma coisa por você e você chora, você chora. Quando você fala alguma coisa para alguém, quando você limpa o seu corpo, quando você limpa a sua alma, a sua energia, deixando de aguentar tudo, fazendo coisas por você, falando coisas, colocando cada um no seu lugar, praticando, por exemplo, o Ho'oponopono, você começa a perceber que o seu corpo ele entra num estado de limpeza profunda. É diarreia, é vômito, é ânsia, é choro. Você quer fazer coisas diferentes, você começa a ficar desesperado, você parece que vai arrancar os cabelos. Isso é a catarse. É essa limpeza profunda. Pode ser outras coisas também. Eu estava lendo sobre isso. Você tem uma necessidade de escrever tudo, ou você tem uma necessidade de pintar, sabe? Usar cores vibrantes, dançar até suar, correr, andar na rua. Isso também é um processo de catarse para limpeza. Mas, no meu caso, aconteceram muitos episódios de diarreia, vômitos e choro, choro e choro. E aí, o que acontece? Quando acontece a catarse, a gente começa a ficar com medo, né? E a nossa primeira. Nosso primeiro impulso é parar de fazer o que a gente tá fazendo. Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa muito louca comigo. Tá acontecendo uma coisa muito doida comigo, porque eu não saio do banheiro. Eu não paro de chorar. O que é? Não desista. É a limpeza, é a quebra de um paradigma, é a quebra do programa que a gente estava falando no outro vídeo, né? Sobre inconsciente, o cartão de memória. Entrou em colapso. Tipo, as pastinhas não estão sendo mais procuradas. Você quer novas respostas. Você quer uma coisa que vem de dentro de você, mas de um lugar de essência e não no lugar de programação. E aí começa a reviravolta, né? Eu percebo muitas coisas assim. Quando eu decido que eu vou fazer uma coisa nova, me parece que o próprio inconsciente, por meio de sei lá o quê, a gente começa a sentir uma dor, a gente começa a sentir estranho, a gente começa a sentir mal-estar, a gente começa. Porque parece, né? Né? Que tem alguma coisa querendo nos puxar de volta para o que nós éramos, para a identidade, o ego, né? Que nós vamos falar dele no próximo vídeo. O ego, ele faz o quê aqui dentro dessa visão, né? Ele quer proteger a sua identidade. Ele está aqui para proteger a sua identidade. Então, quando você vai fazer uma coisa diferente, quando você explode, quando você chora, quando você toma uma decisão nova, quando você está nesse processo de catarse, aí o ego entra com vontade. Por isso que acontece esse conflito interno e toda essa limpeza, porque o ego ele não quer ser destruído, né? O ego é o quê? A construção dessa identidade que você tem
desde que você nasceu até agora. E aí você para, olha e fala assim: não, 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 não. Essa aqui não sou mais eu. Isso aqui eu não quero mais. Eu não vou passar por isso aqui, mas de jeito nenhum. Chega disso daqui. Aí o que acontece? O ego começa a espernear. Ele começa a espernear. E aí você tem toda essa catarse, essa limpeza, e você fica geralmente com medo, né? A gente fica geralmente com medo, assim, meu Deus do céu. Eu continuei o meu processo, e já faz uns 8 anos que eu entrei no caminho do autoconhecimento, mas eu continuei o meu processo justamente por eu ler e ter conhecimento do que é que estava acontecendo comigo. Então, fazendo Ho'oponopono, já encontrei pessoas, né, graças a Deus, que já falavam todo o processo, tipo, ai, vou praticar Ho'oponopono. Não é lindo, gente. É lindo o resultado depois. Mas o processo em si, ele é doloroso. E ele é necessário, sabe? Ele traz um resultado incrível, porque são coisas novas que nós vamos viver, que nós vamos nos permitir, que nós vamos olhar e falar assim, cara, eu mereço isso aqui. Eu mereço mesmo isso aqui. Uma coisa muito boa. E você não fica se sentindo culpada porque você merece aquilo. Não, você só sabe que você merece. Entende? E aí, eu li sobre a catarse, o que aconteceria, e eu segurei firme e fui embora. Mas assim, eu passei por uns períodos de muita limpeza, para vocês verem o tamanho da resistência, né? O tamanho do acúmulo de sujeira interna que estava dentro de mim, do tamanho de equívocos, tantas inverdades, né? Que a gente toma como verdade, mas são inverdades e a gente vive a partir disso. E aí começa esse processo de limpeza, né? De acordo com o que você vai fazer, a sua prática, né? A sua crença, o que você acredita. E a gente fica com medo. E aí vem um medo de, assim, tá acontecendo alguma coisa errada. Mas não tá acontecendo alguma coisa errada. Tá acontecendo uma limpeza interna. Está acontecendo um processo de. É um conflito interno entre você e você mesmo. É o você antigo e o você novo, né? E aí você vai escolher quem é que vai ficar. Se você vai ser regido a partir do ego, a sua identidade antiga, ou se você vai ser regido a partir da sua nova identidade, o seu eu interior, né? Quem é você realmente de verdade, com o que você acredita, não o que as pessoas falaram para você, e aí você falou, não, vou pegar isso aqui. Porque quando a gente é criança, a gente não tem como definir muita coisa assim. Que a nossa mãe e nosso pai vai falar pra gente, vai ser a verdade que a gente vai viver. Né? O que a autoridade vai falar pra gente vai ser a verdade. Mas quando a gente começa a crescer, a gente começa a pensar, opa, peraí, isso aqui não é assim não. Isso aqui eu não acredito muito não. Né? Tanto é que tem muitas coisas que eu e a minha mãe, nós somos completamente diferentes e acreditamos em coisas distintas, assim, no sentido da coisa, né? De limitações. Mas porque foi como ela foi criada, foi a maneira que ela aprendeu. E aí, o que a gente faz? A gente replica, né? E aí, agora que a gente aprende, a gente replica diferente, né? A gente nem replica, a gente faz novo para as nossas novas gerações, para as próximas gerações. Então é isso, gente. A catarse, ela é a limpeza, a purificação de todo esse lixo interno que tá em você. Então o negócio vai ser incinerado. Então tem que sair. Por algum lugar tem que sair. Deixa sair. Deixa chorar. Deixa, né, fazer o que tem que fazer. Deixa, vai correr, vai andar, vai. Deixa. Deixa, porque você vai se sentir mais leve. Você vai ter mais clareza da sua vida, né? Clareza das informações. O que você vai olhar e vai falar assim, meu, isso aqui eu acreditava mesmo. Mas tudo bem. A partir de agora eu não acredito mais. Isso aqui ficou no passado, novo programa. Vou instalar um novo programa. E é assim que a gente consegue viver o novo, limpando, tirando o lixo antigo, né? E colocando coisas novas, coisas boas e coisas que acrescentam em quem a gente realmente é e no que a gente veio realmente fazer aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo nós falaremos sobre o ego,
tá? Tem duas visões do ego, tá? Mas dentro dessa percepção que a gente fala aqui sobre mudança de realidade, uma nova perspectiva, o ego, ele é um vilãozinho, tá? Na psicanálise é diferente, ele é um mediador. Ele fica entre o id, né, que é como se fosse a criança mimada que quer tudo, e o superego, que é o pai responsável, que organiza tudo, né, e é uma pessoa que faz tudo certinho dentro das leis, da moral e dos bons costumes. Mas é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e até lá. Beijo!